Abramos a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à oficina do oleiro. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu falar em arrancar, derrubar e demolir uma nação ou um reino, e aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que ele planejava fazer-lhe. E se em algum momento eu falar em edificar e estabelecer uma nação e um reino, e esta nação fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer-lhe. Palavra do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, quando lemos esse texto do livro do profeta Jeremias, o vaso do oleiro, a mensagem, a verdade que de cara se destaca, que é profundamente alentadora, confortadora e encorajadora, é que Deus não desiste de nós. Razões para isso Ele tem de sobra, mas Ele persevera pacientemente e não desiste de nós. Apesar de nós sermos o que somos, apesar de muitas vezes teimarmos com Deus, Ele não desiste de nós. E saber isso conforta e consola profundamente o nosso coração, que Deus perseverante. E a razão para essa perseverança são as suas misericórdias e a sua compaixão. Com certeza não são os nossos méritos, de modo algum. Esse Deus que é soberano, esse Deus que tem o controle total, perfeito e absoluto sobre as nossas vidas e sobre o que fará de nós e do modo como nos usará de acordo com os seus propósitos. Ele é soberano. Aprendemos essa profunda lição da soberania e do controle divino, mas também nós aprendemos que, embora Deus seja soberano, a responsabilidade humana é absolutamente inegável. E a qualidade espiritual e moral do povo de Deus pode, de uma certa forma, impedir, entre aspas, a Deus de fazer de nós um instrumento que Ele planejou.
ele pode alterar seus propósitos, mudar o projeto, fazer outro plano para nós. Isso é linguagem figurada, isso é uma parábola que não podemos nos apegar literalmente a cada detalhe, mas a verdade maior é de que Deus concretizará os seus propósitos na nossa vida, mas a nossa participação, ela é real. No que diz respeito à nossa salvação, a salvação é uma obra soberana da graça de Deus, com a qual não participamos de modo algum. A única contribuição são os nossos pecados. Mas no que diz respeito à utilização do seu povo para a concretização dos seus propósitos na terra, nós, de alguma maneira, porque Deus assim o quis, nós participamos, obstruindo ou não o querer de Deus. O plano de Deus é imutável, mas diante da nossa mutabilidade, Deus pode alterar e altera, não seu plano, que é eterno, mas o modo como Ele tratará e lidará conosco. Assim, isso põe sobre os nossos ombros a nossa responsabilidade. E o fato de que nós não nos entregaremos a um determinismo que diz, será como Deus quer, portanto, tanto faz, tanto fez. Não. Deus nos deu responsabilidades e cumpri-las fará com que os projetos planejados por Deus se concretizem ou não. E exatamente o que é possível perceber desta passagem. Deus diz ao profeta Jeremias, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Com certeza é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado para encarnar-se e veio. A palavra se fez carne, o verbo eterno. Mas antes de se encarnar, como encarnou-se, o Pai enviava a sua palavra, o seu Filho, a palavra do Senhor que veio como um ser, como uma pessoa, e que se comunicava e falava claramente com Jeremias. Ela é personalizada aqui. Ela veio porque foi enviada. E ela veio para comunicar-se. E a ordem de Deus a Jeremias foram duas: levanta-te e desce à oficina do oleiro. Lá, naquele local de trabalho, da rotina de um artesão que ganha o seu pão para o seu sustento e da sua família. Como se Deus dissesse para nós, entre aí em uma oficina mecânico, tem vários no bairro, nós entraríamos num local de trabalho, de suor, de um trabalhador, e ele disse lá, nesse local de trabalho, eu te farei ouvir as minhas palavras. Portanto, o dever de Jeremias era ir, observar atentamente, atentar, prestar atenção para ouvir o que Deus tinha para lhe dizer. Por isso também Jesus nos disse, olhai para as aves do céu, para os lírios. Existe comunicação de Deus, há revelação de Deus. Deus quer falar conosco, Ele também fala conosco por intermédio das circunstâncias. E Jeremias obedeceu, Jeremias dirigiu-se à oficina do oleiro. Eu imagino que ele o cumprimentou e o saudou. Eu imagino que, quem sabe, ele se sentou e ele ficou a observar. Nós não temos esses detalhes, é a minha imaginação. E a primeira constatação, após observação, era de que o oleiro estava ocupado com a sua obra sobre a roda. A chegada de Jeremias, a saudação de Jeremias, não fez com que ele se distraísse, com que ele parasse o seu trabalho, com que ele perdesse o foco. O que ele percebeu é o oleiro ocupado
com a sua obra sobre a roda. Ele estava ocupado, e ele continuou ocupado, fazendo um vaso da matéria-prima, barro. A segunda constatação de Jeremias foi perceber que o vaso talvez estivesse quase pronto. O vaso que o oleiro fazia do barro, dessa matéria-prima, se estragou nas suas mãos. E isso não se deu pela inabilidade, a incompetência, a falta de destreza do oleiro, mas pela baixa qualidade do barro. Quando tinham pequenas pedras, caroços, sementes misturadas no barro, então fazia com que o vaso que estava sendo preparado se estragasse nas mãos do oleiro. A culpa não era do oleiro, mas da péssima qualidade do barro. A terceira constatação de Jeremias foi que o oleiro fez do barro outro vaso. O oleiro não pegou aquele barro e jogou fora. Ele não pegou aquele barro que fez com que o vaso se estragasse nas suas mãos, ele não descartou, não jogou fora aquele barro. Ele provavelmente limpou, ele tirou os caroços, ou sementes, ou pedrinhas que ali estava, ele novamente amassou, não sabemos se o vaso já estava na metade da sua realização, ou se quase terminando. O fato é que ele amassou de novo. E aquele barro amorfe, sem forma, novamente na sua mão. E ele coloca aquele barro de volta nas rodas e ele faz outro vaso. Ele constatou agora uma diferença. Ele não estava fazendo o mesmo vaso, o mesmo modelo. Imaginem que ele estava fazendo, Jeremias viu, um vaso que era mais baixo e mais largo. Agora ele observa que o oleiro, que tem todo o direito de fazer o que quer e bem entende com o barro, ele está fazendo agora um vaso mais estreito e mais alto. Será outro modelo. O modelo original, primeiro, se estragou pela péssima qualidade do barro, mas ele não descartou o barro. Ele o limpou e o amassou, e agora ele tem um novo projeto, outro vaso, diferente daquele que ele estava fazendo. E Jeremias constatou que ele fez isso conforme, de acordo com o melhor que lhe pareceu. Ele é soberano ali, ele é quem decide o formato, o modelo que ele dará ao barro. Então, novamente, veio a mim a palavra do Senhor, cumprindo a promessa: lá te farei ouvir. Talvez Jeremias dissesse: Senhor, por que não falas logo? Porque eu terei todo o trabalho de sair de casa, ir à oficina. Será que ele ficou o dia inteiro? Ficou a manhã inteira ou a tarde toda observando, fazendo estas constatações? Nós não sabemos, mas Jeremias, agora, a promessa feita, a promessa é cumprida. Lá te farei ouvir as minhas palavras. E a partir do momento que Jeremias havia constatado, pela observação, tudo aquilo, agora Deus falará com ele. E a pergunta divina é retórica. A resposta é sim. A pergunta é: por acaso não poderei eu fazer de vós, barro, não poderei fazer de vós, Israel, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Por acaso não poderei eu fazer? Sim. O Senhor pode fazer com Israel, com o seu povo, comigo, contigo, com esta igreja,
o que o oleiro fez com aquele barro. Ele não jogou o barro fora, embora o barro fosse de baixa qualidade. Assim como eu, você, nós, a igreja, o povo de Israel, temos muitas vezes uma baixa qualidade de discipulado, de obediência, de submissão. Nossa vida tem pedrinhas, tem caroços, nossa vida tem coisas que desagradam a Deus e fazem com que o vaso, e na Bíblia a palavra vaso, em toda ela tem a ver com instrumento. É até comum chamar um pregador de vaso, não é? Os pentecostais usam muito esta frase, esta palavra vaso, para ser um instrumento. Um vaso pode decorar, você pode usar um vaso para colocar água e manter a água fresca, para botar azeite, para botar comida. O vaso é feito para ser um instrumento, para cumprir um propósito, para ser um meio de execução de alguma coisa. E é isso que Deus está perguntando: por acaso não poderei eu fazer de vós? Eu não vou desistir de vocês, Israel. E como é bom saber que Deus não desistiu de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. E apesar da baixa qualidade de resposta, de santidade, de submissão que nós deveríamos dar a Deus, com uma vida de obediência, uma vida limpa, Deus está dizendo: eu vou limpar vocês daquilo que está fazendo com que o vaso se estrague nas minhas mãos, e eu vou amassar vocês, se necessário for, e eu vou voltar a trabalhar, porque eu estou ocupado. O oleiro está ocupado, o viticultor, ele está trabalhando na videira. A videira verdadeira é Jesus. Nós somos os ramos e o Pai, o agricultor, o viticultor, ele está trabalhando na videira. Ele está podando, limpando, porque Ele quer que a videira frutifique, porque Ele é glorificado na plena frutificação da videira. Deus está ocupado com a sua criação, com o seu universo, com o seu povo, com a minha vida, com a sua vida. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Ele descansou da obra da criação, da obra do governo providencial. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está ocupado com a nossa vida. Deus está trabalhando em nós. Nós seremos o vaso que Ele quer. Se pela baixa qualidade da nossa vida moral e espiritual nós estragamos, então, pela sua misericórdia e graça, Ele não se desfará de nós. Ele vai nos limpar, nos amassar e vai voltar a trabalhar na nossa vida, na vida de Israel, na vida da igreja, na vida de cada um de nós, para que nós sejamos outro vaso. O projeto pode ter sido alterado, mas nós seremos o vaso que Deus soberanamente quer que sejamos. E a resposta à pergunta é: sim, Senhor. O Senhor pode fazer de nós como o oleiro fez do barro. Declaração divina. E o Senhor ainda acrescenta dizendo: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós estamos nas mãos do Senhor. E nas mãos dele, nós estamos como barro. Ele é soberano sobre o barro, e Ele dará ao barro o modelo e o formato que bem lhe parecer. Se o barro for de boa qualidade, não impedirá ao oleiro que, com sua destreza e habilidade, ele concretize, ele faça o vaso que ele quer. Mas se o barro for de péssima qualidade, então ele terá que ser limpo e amassado de novo.
Queridos irmãos, será que o que Deus intentou e planejou para nós, nós não seremos o vaso que Ele planejou, porque nós estragamos nas suas mãos, e nenhum de nós imaginará que estragamos porque Deus é inábil, é incapaz, é incompetente, é um oleiro que não tem eficácia e eficiência. Nenhum de nós ousaria sequer pensar isso. O problema somos nós. Deus pode planejar usá-lo de um modo. Você poderá, como disse o apóstolo Paulo, numa grande casa, numa casa de gente que tem posses, tem vários tipos de utensílios. Tem vários tipos de copo. Tem o copo de geleia de mocotó, que a gente usa todo dia. Se quebrar, quebrou. Mas o copo de cristal, a gente guarda bem guardado. E só vai usar em um momento solene, um jantar especial. Você poderá ser um vaso comum nas mãos de Deus, para uso honroso ou desonroso no sentido de uso comum, ou Deus pode usar a sua vida de um modo incomum, fazer de você um instrumento, um vaso, um utensílio, que Ele o possa usar de um modo extraordinário. O irmão André, por exemplo, é para nós um clássico exemplo de alguém que foi usado de modo incomum. Deus não usa todo mundo do mesmo jeito. Deus não fez planos para todo mundo, os mesmos planos. Não. Deus não dá aquela unção, aquela ousadia, aquela intrepidez para a pessoa ter uma coragem incomum para arriscar a própria vida e entrar num país comunista daquela época, sabendo que poderia ser morto ou preso e nunca mais voltar à sua pátria, ver a sua família. Deus já tem usado pessoas de modo incomum. E Deus também nos usa de maneira comum. A questão é, nós ansiamos. Uma igreja pode reunir-se às quartas-feiras, uma igreja pode domingo reunir-se para adorar e levantar uma oferta, me desculpem o termo, medíocre de missões mundiais, mais uma medíocre para missões nacionais, outra medíocre para missões estaduais. Deus, a juventude da igreja, as mulheres da igreja, os homens da igreja, nós poderemos apenas cumprir tabela, sermos jovens comuns, homens comuns, mulheres comuns, que Deus vai usar. Ou Deus pode levantar uma igreja para usá-la de uma maneira maravilhosa, por exemplo, na obra de missões. Ela pode levantar uma juventude e usar uma juventude de um modo incomum para abençoar e salvar muitos jovens numa cidade e avivar o coração de outros jovens de outras igrejas que estão vivendo no mundanismo. Quantos jovens vivendo no mundanismo? Muita gente batizada, nem todo mundo convertido, dando evidências de um caráter transformado, de uma vida liberta. O seu lar pode ser um lar comum, com um bocado de briga, um bocado de infelicidade, um bocado de mau exemplo, um bocado de tudo, como qualquer outro lar ímpio que tem por aí. Ou o seu lar poderá ser uma bênção, um lugar onde seus filhos amarão a Deus, crescerão, serão homens e mulheres de Deus, onde os vizinhos ouvirão os bons testemunhos. Poderemos ser pessoas bem comuns, e Deus nos usará de uma maneira bem comum. O ministério infantil, vamos tocar aqui do jeito que dá, não vamos fazer muita força. Eu aconselhei um pastor da cidade, não está mais na cidade, e ele disse, eu estou abatido,
eu estou pretendendo entregar à igreja, eu proponho à igreja fazer isso. A igreja não quer. Eu proponho à igreja fazer aquilo. A igreja não quer. Tudo o que o pastor apresenta para desafiar a igreja não quer. Um dia a liderança me procurou e disse: pastor, o que está havendo? O problema, o senhor está insatisfeito com o salário? Pastor, qual é o problema? Nós estamos satisfeitos em vir aqui quarta e domingo. Para de inventar conferência, para de inventar encontros de casais. A liderança disse isso para o pastor. Ele disse: então, o que eu estou fazendo aqui? Chamem um pastor comum para tocar a vida dessa igreja, quarta e domingo. E ele entregou o pastorado, hoje está pastoreando uma igreja muito dinâmica, porque aquela igreja queria ser uma igreja comum, cumprir tarefa, e está ótimo. Mas não queria ser uma igreja, irmãos, que poderia ser um grande instrumento nas mãos de Deus. Então, quando o seu povo, quando você, quando eu, quando nós, por desobediência, por rebeldia, quando nós somos um barro de baixa qualidade espiritual e moral, bem, louvado seja Deus, porque Ele não desiste de nós. Mas quando Deus se propõe limpar a nossa vida e nos amassar, imagine um vaso de barro 70% feito. Agora ele tem que ser novamente amassado, para ele virar uma bola, uma massa amorfe, sem forma alguma, para poder dar àquele barro um novo modelo, um outro vaso. Irmãos, quando Deus nos amassa, Ele amassa mesmo. Se você já foi amassado por Deus e limpo por Deus, você saberá e testemunhará que com Deus não se brinca, que tudo que o homem semear, ele ceifará, não se passa a perna em Deus. Muitos, depois de tanto sofrer, é que se emendam com Deus, se consertam com Deus. Mas será que é preciso assim? Sempre tem que ser assim? Não pode ser diferente? Será que nós não podemos ser um barro de boa qualidade para Deus nos modelar, para sermos como Ele quer? O seu caráter tem que ser como Deus quer. Ele está modelando o seu caráter para ele ser como o caráter de Cristo. Ele está modelando a sua conduta, para a sua conduta ser como a conduta de Cristo. Deus está ocupado, Deus está trabalhando na nossa vida. Tem gente dando muito trabalho para Deus, tem gente dando menos trabalho para Deus. O fato é de que Deus não desiste de nós. Ele não nos descarta, não nos joga fora, mas Ele também não nos aceitará com pedras, caroços ou sementes. Ele vai nos limpar, nos amassar para fazer outro vaso.